pessoal, beleza? Esse é o nosso vídeo de solução do desafio que nós lançamos na nossa página no Facebook. Então, se você ainda não curte nossa página, o link está aí na descrição. Clica aí, curte, porque assim você não perde nenhum conteúdo que a gente postar. Então, sem mais delongas, vamos à solução. Quantos são os números de 4 algarismos cuja raiz cúbica é igual à soma de seus algarismos? Então, vamos lá. Bom, vamos chamar o nosso número de n. A primeira coisa que a gente tem que fazer num problema como esse é limitar os nossos possíveis valores. Então, o intervalo que limita o nosso n é 10 ao cubo e 21 ao cubo. 10 ao cubo porque é 1000, que é o menor número de 4 algarismos que pode ser formado. Inclusive, ele é um cubo perfeito. E 21 porque 22 ao cubo já é 10.648, já pula para 5 algarismos. 21 ao cubo é o maior cubo perfeito de 4 algarismos. Então, nosso n fica entre 10 e 21. Isso já seria um começo para possivelmente testar todos esses números, mas isso ainda assim daria muito trabalho. Por isso, nós vamos fazer algebricamente. Então, vamos chamar o nosso n de ABCD, onde A, B, C e D são os algarismos. E, claro, o A não pode ser zero, porque senão o nosso número teria 3 algarismos e não 4, tá certo? Bom, como a gente tem que a raiz cúbica é igual à soma dos algarismos, a soma dos algarismos de n é A mais B mais C mais D. Tirando a raiz cúbica deste intervalo aqui, a gente tem que a soma dos algarismos tem que ficar entre 10 e 21. Então, agora, vamos reunir essas duas informações básicas. A gente sabe que o nosso n está entre 10 ao cubo e 21 ao cubo, e a gente sabe que a soma dos algarismos está entre 10 e 21. Bom, a gente chamou o n de ABCD, e a raiz cúbica de n tem que ser igual à soma dos seus algarismos. Portanto, a gente tem que a raiz cúbica de ABCD, que é o nosso n, tem que ser igual à soma dos algarismos de n, ok? Então, essa é a nossa equação base. Bom, a primeira coisa que a gente faz aqui é se livrar da raiz, ou seja, vamos elevar os dois membros da nossa equação ao cubo. E aí nós temos ABCD igual a A mais B mais C mais D ao cubo. Desenvolver esse cubo seria algo muito ruim de se fazer, porque a gente teria muitos termos. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com esse ABCD. Como eles são algarismos, vamos escrever esse número em função dos valores relativos de seus algarismos. Por exemplo, o A, que ocupa a casa dos milhares, tem o seu valor relativo igual a 1000 vezes o próprio A. Então, vamos decompor esse número da seguinte forma. ABCD é igual a 1000A mais 100B mais 10C mais D. Isso significa que o A ocupa a casa dos milhares, então seu valor fica multiplicado por 1000. O B ocupa a casa das centenas, seu valor fica multiplicado por 100. C ocupa a casa das dezenas, então multiplicamos por 10. E D ocupa a casa das unidades, então multiplicamos por 1. E aí fica igual a ele mesmo. Então, vamos trabalhar com esta nova equação. Então, nossa nova equação é esta aqui. E agora, nós vamos agrupar convenientemente os termos do primeiro membro, ok? No segundo membro, eu ainda não quero mexer, porque eu não quero ter que desenvolver este cubo. Então, vamos trabalhar com o primeiro membro. 1000A eu posso quebrar em 999A mais A. 100B, da mesma forma, fica 99B mais B. E 10C fica 9C mais C. O D não tem como quebrar, então é ele mesmo. E o segundo membro eu simplesmente mantenho. Agora, por que quebrar desta forma? Porque eu vou agrupar convenientemente os termos. E, para minha conveniência, eu vou agrupá-los da seguinte forma. Todos estes termos aqui, 999A mais 99B mais 9C, repare que todos eles são múltiplos de 9,
e um A mais um B mais um C mais o D. Eu peguei estes 4 termos aqui e agrupei. O segundo membro eu ainda não vou mexer. Agora, por que agrupar desta forma? Como a gente acabou de comentar, estes 3 primeiros termos são múltiplos de 9, então eu posso colocar um 9 em evidência. Então, vai ficar 9 vezes 111A mais 11B mais C, 9 aqui eu coloquei em evidência, não mexi nesse termo ainda e não mexi no segundo membro. Então, nossa equação saiu desta forma para essa, que é um pouco mais interessante. Vamos ver por quê. Bom, então, essa é a nossa equação mais recente. E uma coisa interessante sobre ela é que agora eu tenho A mais B mais C mais D tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. Então, vamos passar esse A mais B mais C mais D diminuindo. Vamos passá-lo para o segundo membro. Então, temos a seguinte equação. Repare que o lado esquerdo da equação está fatorado. Isso é uma coisa muito interessante quando a gente trabalha com números inteiros, ok? Lembre-se que o n é inteiro e a, b, c e d, que são seus algarismos, também são números inteiros. Então, aqui eu já percebo que eu tenho um fator comum. A mais b mais c mais d é um fator comum que eu posso colocar em evidência. Então, agora eu não vou mexer no primeiro membro. O primeiro membro fica igual. O segundo membro eu vou colocar A mais B mais C mais D em evidência. Se você não consegue identificar por que eu posso colocar em evidência, vamos lá com uma ajudinha. Esse termo do segundo membro é como se fosse um x ao cubo menos x. Pensa que A mais B mais C mais D é igual a x. Então, a gente teria aqui x ao cubo menos x. Assim, fica mais fácil de ver que a gente pode colocar o x em evidência. Então, quando a gente coloca o x em evidência, quem é que fica dentro do parêntese? Vamos pegar cada parcela e dividir por x, e aí nós temos x ao cubo dividido por x, x ao quadrado. X dividido por x, 1. Como a gente tem o sinal de menos, menos 1. Só que o nosso x é A mais B mais C mais D. Então, A mais B mais C mais D fica em evidência, ele está fazendo o papel do x, e dentro do parêntese, quem é que fica? A mais B mais C mais D ao quadrado, menos 1. Perfeito? Bom, acontece que agora a gente consegue ainda fatorar esse termo aqui, porque ele vai ser escrito como uma diferença de quadrados. O interessante do 1 é que a gente pode colocar qualquer expoente nele, inclusive o expoente 2, que neste caso ele é bem útil para a gente. Porque, novamente chamando A mais B mais C mais D de x, agora a gente tem esse produto notável aqui. X ao quadrado menos y ao quadrado é uma diferença de quadrados e pode ser escrito como x menos y vezes x mais y. Repare que o A mais B mais C mais D está fazendo o papel de x e o 1 está fazendo o papel de y. Então, vamos para essa fatoração. O lado esquerdo da equação eu não mexo. O lado direito eu ainda não mexo até o A mais B mais C mais D. A única mudança que eu faço desta linha para a linha de baixo é a fatoração deste termo aqui, que é a soma vezes a diferença. Então, A mais B mais C mais D menos 1, a diferença, vezes A mais B mais C mais D mais 1, que é a soma. Parece que a gente está abrindo a equação e fazendo com que ela se torne mais complicada, mas na verdade não é assim. Vamos ver por quê. Então, essa é a nossa equação mais recente. O primeiro membro é um múltiplo de 9, é 9 vezes um certo número. E o nosso segundo membro é A mais B mais C mais D, vezes A mais B mais C mais D menos 1, vezes A mais B mais C mais D mais 1. Se a gente reparar bem nesse segundo membro, ele é o produto de 3 números consecutivos. E do lado direito a gente tem um múltiplo de 9. Lembra que o A mais B mais C mais D estava entre 10 e 21? O único múltiplo de 9 que a gente tem entre o 10 e o 21 é o 18.
Então, um desses três termos aqui é igual a 18. Então, A mais B mais C mais D é igual a 18, isso é uma possibilidade. Ou A mais B mais C mais D menos 1 é igual a 18, é uma outra possibilidade. E a terceira possibilidade é A mais B mais C mais D mais 1 igual a 18. A primeira possibilidade já está bem clara, A mais B mais C mais D igual a 18. A segunda significa que a soma desses quatro algarismos é 19, e a terceira significa que a soma desses quatro algarismos é 17. Então, nossos três candidatos são 18, 19 e 17. Vamos calcular o cubo de cada um desses números. 17 ao cubo é igual a 4.913. 18 ao cubo é igual a 5.832. Finalmente, 19 ao cubo é igual a 6.859. Basta fazermos agora uma simples verificação. Somando os algarismos do 17 ao cubo, nós temos 4 mais 9, 13, mais 1, 14, mais 3, 17. Então, bateu certinho, está verificado. Verificando a soma dos algarismos do 18 ao cubo, nós temos 5 mais 8, 13, mais 3, 16, mais 2, 18. Então, bateu novamente. E agora, para o 19 ao cubo, nós temos 6 mais 8, 14, mais 5, 19, mais 9, 28. Então, a soma dos algarismos desse número não é 19. Então, falhou a propriedade para esse número. Então, nós temos o 17 e o 18. Então, reparem que os nossos possíveis valores de n são 17 ao cubo, 4.913, e 18 ao cubo, 5.832. Quantos são esses números? Portanto, temos dois números. Vamos lá marcar a alternativa correta. E resposta certa! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse desafio. Comenta aí o que você achou. Se você tem uma solução diferente, deixa aí que a gente quer ver. E ficamos por aqui. Grande abraço e até a próxima aula.